Pai, a Tua palavra, Senhor Pai, é viva e eficaz. Mas se nós estivermos mortos, Senhor Pai, nada que é vivo, Senhor Deus, tem um poder, Senhor Deus, de interagir com o que é morto. Duas coisas precisam ser vivas, Senhor Pai. Então a Tua palavra é viva e ela dá vida. Oh Deus, Tu, Senhor Deus, não só nos dá a Tua palavra, Senhor Pai, mas ela é uma palavra vivificadora. E nós fomos regenerados, Senhor Deus, pela palavra da verdade. E esta mesma verdade, Senhor Pai, através da qual Tu nos deste vida, é o que alimenta a vida, Senhor Pai, que Tu deste, Senhor Deus, por Tua palavra. Então a Tua palavra é pão para nós, Senhor Deus, é vida. Que ninguém aqui hoje, Senhor Pai, ouça, Senhor Deus, como um morto. Mas se tiver pessoas mortas, Senhor Deus, em seus delitos e pecados, então, Senhor Deus, que essa palavra seja como aquela palavra para Lázaro. Lázaro saia para fora da morte. Oh Deus, que todos os olhos vejam a beleza do Teu Filho. Oh Deus, tenham um coração enternecido, tenham, Senhor Pai, todas as afeições que, Senhor Deus, o Espírito produz através da palavra, e tenham o fruto, Senhor Deus, que não é nosso, mas do Teu Espírito, Senhor Deus. E por isso, Senhor Deus, todos os Teus filhos que estão sob o cuidado, Senhor Pai, tem o penhor do Seu Espírito, ó Deus, realmente estão vivendo, Senhor Pai, um crescimento contínuo, ó Deus, de todo o fruto do Teu Espírito em nossos corações. É o que nós queremos nesta manhã, Senhor Pai, olharmos para a Tua palavra, que ela, Senhor Pai, penetre as almas, Senhor Deus, separe as juntas das medulas, Senhor Pai, não deixe nenhum engano em nossos corações, separe aquilo que, ó Deus, pertence à verdade em nós e aquilo que é fruto da mentira ainda operando em nós, e que nós, Senhor Pai, usemos realmente a Tua palavra, Senhor Deus, primeiro contra nós mesmos, ó Deus, contra tudo em nós que não Te honra, ó Deus, e depois, Senhor Pai, a usemos, Senhor Deus, em todos os lugares, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por causa de um sermão que eu peguei há um tempo atrás, alguém me perguntou, porque nos últimos décadas, né, eu ia dizer anos, mas na verdade nas últimas décadas, houve um grande avivamento de todas aquelas doutrinas que a Reforma trouxe, as doutrinas da graça, e talvez seja uma época que se conheça muito mais aquilo que os reformadores pregaram tão veementemente, e talvez uma época em que as pessoas conhecem muito mais os puritanos do que se você voltar algumas décadas atrás. E então a gente tem que admitir que houve um avivamento nesse sentido, mas essa pessoa estava me perguntando, apesar disso tudo, o que em nossa época, apesar desse conhecimento da restauração, dessas doutrinas tão fortes, não é? Tão sustentadoras, tão centrais, e toda a profundidade de homens como os puritanos, qual era a diferença ainda assim das pessoas alcançadas por isso para aquela época? E eu pensei e podia falar alguns tópicos, mas eu escolhi apenas um para mostrar uma diferença essencial que não devia haver, não deve haver, e deve ser fonte da nossa oração para que não seja na nossa vida. Eu lembro quando eu estava começando, eu estava falando sobre a graça de Deus de várias maneiras, né? A graça que se renova a cada manhã. Então a graça é uma teologia, mas ela é muito mais do que uma teologia. A graça e as misericórdias de Deus são a própria vida em nós. E essas verdades e doutrinas não são só doutrinas teológicas, não é só teologia, é vida em nós. Deus opera uma vida em nós que corresponde à verdade revelada de Deus. Se fosse só uma coisa, não seria útil para nós. Então, os puritanos, eles tinham essa profundidade, mas eles tinham algo que eles chamavam de comunhão com Deus, que muitas das vezes, apesar de nós usarmos a palavra, perdemos essencialmente o que é. Então eles não eram homens só de doutrinas e debates e querer ser profundo, eles tinham uma fome, uma sede do próprio Deus.
não só de verdade sobre esse Deus, mas do próprio Deus em si. E eu acho que um texto que pode nos dar uma visão disso está aqui em Hebreus 10, 19 a 22, que é escrita para pessoas passando por grande dificuldade, aflição, perdas, mortes. Essas pessoas precisavam da verdade, da teologia, não é? Verdadeira, mas elas precisavam de vida junto com isso. E o autor aqui de Hebreus diz: portanto, irmãos, já que temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que nos foi aberto através do véu, isto é, do seu corpo, do corpo de Cristo, e como temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos a Deus com um coração sincero e uma plena certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar da consciência culpada e tendo o corpo lavado com a água pura. Então, uma das coisas que perdemos, apesar desse resgate, é um grande zelo por Deus. Sabe que zelo é algo que arde profundamente no coração, ver Deus como valioso, não é? E uma das passagens das Escrituras, das minhas meditações pessoais, na minha vida, muitos anos atrás e continua hoje, que teve o maior impacto sobre mim, é Romanos 10, 1 e 2, onde Paulo diz sobre os seus parentes, sobre o povo judeu, algo determinante assim, para termos uma visão da seriedade disso, porque ele diz assim: o desejo do meu coração e a oração, a minha oração a Deus por eles, pelos seus parentes, não é, seu povo, os judeus, é para que eles possam ser salvos. Ele ora pela salvação deles, e ele diz: pois presto-lhes testemunho, dou a minha palavra de que eles têm zelo por Deus, mas não é de acordo com o conhecimento, não é de acordo com a verdade. O que me impressiona nesse texto é que é possível então ter um zelo por Deus e estar perdido, porque ele está orando por essas pessoas para que Deus as salve. E ele diz ao mesmo tempo que essas pessoas têm um zelo por Deus, ele dá o testemunho dele. Não é que o zelo deles não era por Deus, você vê, era por Deus. Um zelo por Deus e estar perdido, porque o zelo deles não estava de acordo com o conhecimento certo, ou seja, de acordo com a verdade. Hoje, isso no meio evangélico, as pessoas, elas são corporativistas, não é? Então elas vão falar o contrário de Paulo. Essas pessoas no meio evangélico, elas não têm conhecimento da verdade, mas elas têm elas são salvas, porque elas são sinceras e têm um zelo por Deus. Elas não conhecem direito a verdade do evangelho, mas elas são zelosas. Paulo está dizendo exatamente o oposto. Está dizendo: eu dou testemunho de que eles são zelosos por Deus, mas eu oro para que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos, porque eles têm um zelo sem o conhecimento. O zelo deles não está baseado na verdade do evangelho, mas em distorções de como você pode se relacionar com Deus. Então, na verdade, eles faziam parte do povo de Deus, que recebeu a palavra de Deus entre todos os povos, mas eles eram pessoas que faziam então e se viam como parte do povo de Deus por causa disso, e eles não estavam salvos. Não é verdade, Paulo está dizendo, que zelo verdadeiro por Deus salve alguém, se esse zelo não é produzido pela verdade do evangelho, dessas grandes doutrinas que te dão uma visão correta do que crer. E se o Deus que você crê é o Deus verdadeiro, se o evangelho é o verdadeiro evangelho, enfim, você não é salvo porque acredita no evangelho mais ou menos, ou porque é sincero, apesar de não conhecer o evangelho como devia conhecer, porque eles tinham zelo, mas eles não tinham conhecimento de Deus. Então Paulo diz, o zelo deles não está de acordo com a verdade, não está de acordo com o conhecimento correto. Então eu oro para que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos.
Então, se você bota o nome evangélico, não faz de uma crença, e mesmo um zelo sobre um conhecimento inadequado da verdade, salvação. Então eles têm zelo, mas esse zelo deles não tem enraizado nessas revelações da graça de Deus, dessas doutrinas da salvação, da graça de Deus em Cristo. Você vê que ele fala isso do povo judeu, mas ele vai falar isso para os Gálatas também. Então, agora, você pode pensar, e é o que muitas pessoas pensam, e nesse mundo onde essa reforma, essa volta a essas grandes doutrinas e essas profundidades nos quais os puritanos estão no topo, você pode pensar que se o zelo sem conhecimento não salva, mas que um conhecimento verdadeiro sem zelo é suficiente, que o oposto é suficiente, mas não é. Um conhecimento verdadeiro que não produz zelo por Deus também não salva, ou seja, também não é marca de um coração salvo, tanto um zelo sem conhecimento quanto o conhecimento sem zelo, porque Jesus disse para você amar a Deus de todo o seu coração, ou seja, não amar a Deus, mas zelosamente, ardentemente. Amar a Deus e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Ele disse que as pessoas mornas ele vai vomitar da sua boca. Em Apocalipse 3,16. Ele não diz, olha, os mornos, enfim, não tem muito zelo aí, não tem afeições ardentes no coração por mim, mas tudo bem, tem o conhecimento correto. Não. Ele disse que os mornos ele vomita. E apenas 2 capítulos depois, em Romanos 12, 11, que ele diz a respeito dessas pessoas com zelo sem conhecimento, ele diz, nunca desfaleçam no zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam a Deus. Ou seja, ele literalmente está dizendo, ferva no espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, o zelo é importante. Você vai ver que Paulo não está dizendo que aquele povo que estava perdido, que ele orava por eles, porque eles tinham um zelo sem conhecimento, e por isso eles estavam perdidos. Ele não era um homem sem zelo, não é? Talvez seja a pessoa mais apaixonada por Deus que você vai ver, não é? E esse conhecimento sem zelo também não leva a salvação. Quem faz debate sobre as doutrinas e é uma pessoa morna, Deus vomita da boca, Jesus vomita. Ele não diz, não, mas o conhecimento está certo ali. É por isso que Tiago vai dizer, olha, você crê em Deus, muito bem, você crê certo, ótimo, o seu conhecimento é verdadeiro, correto, ótimo, mas os demônios também creem, e eles estremecem. Isso toca algum tipo de afeição no coração deles, de terror, de temor, mas é óbvio, eles estão perdidos. E agora que está a relevância desse pensamento quando a gente chega nessa passagem de Hebreus 10, de 19 a 22. Nesses versos há uma ordem principal, direta, uma ordem. Como eu estava dizendo agora há pouco, muitas pessoas depois da ordem de Deus, ou depois de uma palavra direta de Deus, onde Deus botou um ponto final, as pessoas vêm com mais, não é? Aqui diz, aproxime-se, essa é a palavra, é isso que esse escritor deseja que você faça, não é isso que o escritor desejava que aquelas pessoas fizessem, se aproximassem de Deus. Veja esses versículos que a gente leu, há apenas uma exortação. Uma vez que você tira de todos esses versos, ele foi empilhando coisas aqui, mas quando você tira todas as frases e todas as cláusulas definidoras e cláusulas qualitativas, só tem uma ordem,
Só tem um mandamento, só tem uma coisa para ser feita e não várias. Ele diz: visto que, pois irmãos, nós temos confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, já que o sangue de Jesus nos dá essa confiança, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou, inaugurou através do véu, isto é, da sua carne, e visto que temos um grande sumo sacerdote, se é verdade que você viu que temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, então aproximemo-nos, cheguemo-nos, pois com ousadia, né? Ele diz: com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo os nossos corações limpos da má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, você vê que ele tem um objetivo. Ele falou todas essas coisas, visto que ele é o grande sumo sacerdote, visto que ele abriu o caminho, visto que ele é o novo e vivo caminho, visto que nossos corações foram limpos. Você vê que ele está falando coisas para dizer o que fazer, uma única coisa. E ele diz: então aproxime-se, se achegue, ou cheguemo-nos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, não é difícil descobrir, já que essa palavra, se você pensar assim, o que ele está falando quando ele diz aproxime-se, aproxime-se? Não é difícil, por exemplo, em Hebreus, você saber o que ele está falando, porque ele fala isso toda hora. Não é? O escritor de Hebreus gosta dessa expressão. A gente pode pegar assim só 3 lugares onde ele fala isso. Você podia ver isso em vários lugares, mas, por exemplo, em Hebreus 4,16 ele diz: cheguemo-nos com confiança no trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos socorrer em tempo de necessidade. Você vê, aproximemo-nos ou cheguemo-nos. Já em Hebreus 7,27 ele diz: Ele é capaz de salvar perfeitamente todo aquele que por meio dele se achega a Deus, se aproxima de Deus. Você vê de novo, por quê? Porque ele vive sempre para interceder por eles. E em Hebreus 11,6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa firme convicção de quem ele é e do que ele falou. E pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, de novo, está vendo? Se achega de Deus, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu diria que a grande paixão do autor de Hebreus é que você se aproxime de Deus, é que você se achegue, é que cheguemos pois com ousadia, é que entremos no Santo dos Santos. Tudo que ele está falando é só por isso, sempre é se achegar que é a coisa. Tudo que ele está falando a respeito de todas as coisas que Deus fez, que Deus que Jesus fez na cruz, é para que você se achegue, para que você se aproxime. Você vê não conhecimento de todas essas coisas. Ele não diz, visto que ele é o sumo sacerdote, visto que vocês conhecem as doutrinas da graça, visto que vocês conhecem o verdadeiro evangelho, visto que vocês sabem o que significa propiciação, expiação, visto que vocês sabem aquela doutrina, então está ótimo. Não diz isso. Ele diz, não, se achegue, tenha um coração incendiado, que por causa dessas verdades se aproxima de Deus. E aí está a grande diferença, em que apesar de nós termos um avivamento nas últimas décadas sobre tudo que Deus fez através dos puritanos, por exemplo, da profundidade, eles não eram pessoas só profundas, de pensamento profundo sobre cada doutrina, sobre cada aspecto do caráter de Deus. Eles eram pessoas que profundamente se aproximavam de Deus. Eles não tinham conhecimento sem zelo. Eles tinham conhecimento completamente incendiado por um zelo por Deus. E que cheguemos, ele diz, ao seu trono. Para quê? Para encontrar ajuda para tudo que precisamos. Se alguém diz, olha, eu precisava tanto de força para isso, eu precisava tanto de paz, então você não se achegou, não tem paz, então você não se achegou ao trono da graça para encontrar socorro num tempo oportuno. Na hora da aflição você vacilou, na hora que as coisas ficam difíceis você só consegue sentir medo, você consegue só sentir ansiedade. Então você sabe, você pode ser alguém que conhece o que os puritanos
conheciam, mas você não se achegou, você não está próximo, e você está cheio de pessoas no mundo reformado que estão sempre dizendo que o evangelho não é suficiente. Eles mesmos estão misturando o evangelho com o humanismo secular para tratar dos dramas da vida, dos dramas que nos cercam no mundo, dos dramas da alma, porque eles sempre botam um ponto final nessa suficiência. Mas o evangelho, a verdade, foi suficiente para Paulo, para pregar, para suportar o espinho, para ser morto, para ser entregue à morte todos os dias, para sofrer chicotadas, para sofrer prisões, para sofrer humilhações. Ele diz: somos entregues à morte todo dia. Então foi suficiente. Paulo não era só um homem, a maior mente cheia da verdade que o mundo viu. Ele era alguém incendiado do zelo de Deus, que foi suficiente para essas coisas. Foi suficiente para Pedro. Quando Pedro diz: lancemos sobre a nossa ansiedade, então ele pôde dizer para aquelas pessoas: olha, o meu fim está próximo, eu sei que eu não tenho mais muito tempo. E você sabe que ele não morreu, ele não estava falando isso porque um médico tinha dito a ele que ele estava com uma doença terminal, não é? Ele sabia que Jesus disse para ele naquela praia: você vai morrer martirizado pelo meu nome. Mas você vê, ele não diz isso: olha, o meu tempo está acabando. Ele não diz ansioso, com medo. Ele se aproximou de Deus. Ele não só está falando sobre verdades corretas a respeito de Deus. Então o autor de Hebreus está escrevendo tudo isso para dizer: acheguemo-nos com ousadia, confiantes, sem mais. É fundamental que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador, que Ele não falou um monte de palavras bonitas como se fosse alguém tentando injetar só ânimo em nós. Eu vou ser contigo quando atravessar o mar, quando atravessar as águas, o fogo, eu sou tua paz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Não eram palavras para você saber, é para você se achegar com ousadia, para você que, porque você tem uma fé sem a qual é impossível agradar a Deus, sabendo que Ele realmente é galardoador, Ele faz o que Ele prometeu. E você, quando a verdadeira fé opera em nós nos achegamos com ousadia, sabemos que Ele é galardoador. E isso é claramente o que Ele quer dizer aqui em Hebreus 10, 22, porque o versículo 19 diz que nós temos confiança para entrar, para nos aproximar, para entrar no Santo dos Santos. Isso é, o novo Santo dos Santos celestial, o verdadeiro, na presença imediata de Deus. Como aquela sala do Antigo Testamento, no tabernáculo do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote se entrava uma vez por ano, não sem muito sangue, e só uma vez por ano ele podia ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus, sobre a arca da aliança. Mas nós podemos realmente contemplar agora, entrando com ousadia, a glória, a verdadeira glória de Deus, no verdadeiro Santo dos Santos, aquela glória na face de Cristo. Isso nos muda, isso produz em nós aquelas afeições que incendeiam a alma de zelo. Portanto, em todas essas coisas, o único mandamento, a única exortação que nos é dada aqui em Hebreus do 19 ao 22 é: se aproxime de Deus, se achegue a Deus, vá com ousadia, vá com certeza de fé, vá porque o sumo sacerdote está intercedendo, vá porque todos que se aproximam dele, de Deus, através de Jesus, Ele é capaz de aperfeiçoar para sempre todos os que já chegam a Deus através dele. Então o grande objetivo do escritor de Hebreus, se você vai lendo esse profundo livro da Bíblia, não é só fazer você uma pessoa profunda no conhecimento. Ele o tempo todo está dizendo que esse verdadeiro conhecimento opera em nós uma aproximação de Deus, que faz de nós o oposto que uma pessoa morna que não pode se aproximar, porque quando ela se aproxima, Jesus vomita ela. Jesus, não há comunhão prazerosa,
e que tenhamos comunhão, que não nos contentemos com uma vida cristã distante de Deus, mas com o conhecimento certo, porque como os judeus tinham um zelo verdadeiro, num conhecimento falso estavam perdidos, o oposto também é verdade. Ou seja, que Deus não seja um pensamento distante teu, em que você pode debater uma doutrina na internet com grande negócio e daqui a 5 minutos está num buraco, porque Deus está distante. Você não se aproxima. Aquele conhecimento, aqueles debates, aquela doutrina que você gosta de falar, ou gosta até de ensinar alguém, aquilo Deus, assim que acaba a discussão, assim que acaba o debate, assim que acaba você falar sobre uma doutrina, você está no mesmo lugar. Deus é só um pensamento, é só um pensamento distante, é só uma peça para debates. E essas mesmas pessoas que falam sobre essas grandes doutrinas da soberania de Deus, da graça de Deus, então, elas são as mesmas que falam da insuficiência do Evangelho, porque dizem, não, nesse caso nós temos que entender que aqui o Evangelho não é capaz, e enfim, e eles acabam querendo completar, eles que falam das grandes coisas de Deus, o Evangelho com o humanismo secular, mas uma realidade próxima, presente, não existe. Então, que nós experimentemos o que os antigos puritanos chamavam de comunhão com Deus. Porque você vê que o que eles chamam de comunhão com Deus é esse aproximar-se que nos incendeia. Eu estou em comunhão com Deus, mas eu sou morno. Mentira, não é? Se aproximar do sol e dizer que o sol não te incendiou é algo totalmente sem propósito. Essa aproximação é óbvia, não é física, não é vir aqui na frente, não é como se fosse um lugar especial, ou o altar. Não é construir também uma torre de Babel para que você, através do que você vai fazer amanhã, da tua disciplina, então você vai chegar ao céu. Não, você sabe que não vai chegar ao céu através de nada que você mesmo faça, e possa dizer, eu me acheguei, porque eu fiz tantas coisas, eu construí essa torre imensa, estou perto de Deus. Não é necessariamente ir a algum lugar na sua casa, ou aqui, ou seja, não que você não deve ir a algum lugar na sua casa, ou estarmos reunidos, mas que isso, se fosse um deslocamento geográfico, não nos aproxima de Deus, porque não estamos falando de tempo, espaço e geografia. Esse se aproximar não é vir aqui na frente. Eu, quando era pequena, toda hora chamava as pessoas na frente para orar por problema, para orar por aquilo. Vem aqui na frente de tudo. No outro domingo as mesmas pessoas vinham à frente, no outro domingo as mesmas pessoas, e daqui a pouco elas contavam um problema. Quem vem? Vem mesmas pessoas. Os pregadores adoram isso, aquela monte de gente aqui na frente. Essas pessoas não se aproximaram de Deus. Você não se aproxima de Deus levantando do seu banco e vindo, se deslocando para cá. Então, aproximar-se de Deus não é mover-se de um lugar para outro lugar, é um direcionamento do coração para a presença de Deus, que está tão distante de nós quanto o Santo dos Santos no céu está distante desse lugar que nós estamos hoje. Está tão distante quanto isso. Você vê, a Arca da Aliança estava distante de Israel, apesar de estar logo ali, porque ninguém podia entrar lá. Se entrasse, se morria. Então, é uma distância final. Eu não posso entrar, e se entrar eu morro. Não posso estar... se a arca está logo ali, ou se ela estivesse a milhares de quilômetros, dá tudo mesmo, porque ela podia estar ali, mas eu não posso me aproximar. Mas aqui, a distância é tão grande quanto onde estamos com o Santo dos Santos, da presença imediata de Deus no céu. E ainda assim é tão próximo quanto a porta da verdadeira fé, que aqueles que se aproximam de Deus acreditam nele, acreditam em tudo que ele falou. Ele falou sobre paz, falou sobre amor, falou sobre mortificação de pecado. Acredita, não botam mais onde ele botou um ponto final. Então ele está tão próximo quanto a porta da fé, e ele está nos ordenando a ir, ou a vir,
nos chamando. Se aproximem. Cada doutrina que o autor de Hebreus coloca, ele diz, então se aproxime. Se você acredita, ele é o sumo sacerdote, você pode ficar 1 hora falando sobre o sacerdócio de Cristo. Então se aproxime. Você acredita que ele é galardoador? Então se aproxime. Você acredita que ele é o novo e vivo caminho? Então se aproxime. Porque senão você tem doutrina e você não tem proximidade, não há nenhum zelo. Porque o zelo é incendiar das nossas afeições por um Deus verdadeiro, no qual nós somos próximos. Então, na verdade, esse é o cerne de todo o Evangelho, é o centro. Sem isso, estamos fora. O cerne do Evangelho é que Cristo veio ao mundo com um único propósito: abrir um caminho pelo véu, pelo seu próprio corpo, um caminho que Ele mesmo, para quê? Para irmos para o céu, para não sofrermos e não irmos para o inferno, não, para nos achegarmos a Deus, para nos aproximarmos finalmente, sem sermos consumidos por causa do nosso pecado, pela santidade infinita de Deus. Então em 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu para quê? Para não irmos para o inferno? Para nos levar a Deus, para nos aproximarmos dEle, para realmente, mesmo sendo pecadores, por esse novo e vivo caminho, nos aproximar. Em Efésios 8,18 diz: através de Cristo nós temos acesso em um Espírito ao Deus Pai. Você vê, é para isso. Em Romanos 5,11, exultamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação. Não estamos perto, não é uma questão geográfica. Estávamos longe, também não era uma questão geográfica. Nossos corações, é uma questão de coração, não estavam próximos, não estavam incendiados pela sua beleza, não estavam desfrutando da sua beleza, que é a única coisa que nos transforma. Esse é o centro do Evangelho, é disso que se trata o jardim do Getsemane. Se o autor de Hebreus está dizendo: você acredita no Getsemane? Acredita que ele suou sangue? Então, por quê? Para você se aproximar de Deus. Não é para dizer eu acredito, é verdade. E agora eu estou aqui longe, não há zelo, não há afeições incendiadas. Que Deus fez coisas surpreendentes, é o que é o Evangelho, e caras, muito caras para Ele. A graça é muito, muito cara para Deus. Custou a vida do seu Filho amado, custou Ele ficar debaixo da ira de Deus. Coisas surpreendentes para o céu, para os anjos, todos no céu ficaram espantados com o que Deus fez. Para quê? Para nos aproximar. Vocês que estavam longe pelo sangue, chegaste perto, se aproximaram. Ele enviou o seu Filho para sofrer e morrer, para através dele nós nos aproximarmos. Ele é o caminho, não para o céu. Ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode se aproximar. Eu vim para vocês se aproximarem, e eu mesmo sou o caminho. É tudo para que possamos nos aproximar, e tudo isso é para a nossa alegria e para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele não precisa de nós. Então, no que é bom nos aproximarmos de Deus, no que diz respeito a nós podemos ver, mas e eles? Não, se Ele não precisa de nós para absolutamente nada, isso significa que se nós ficarmos longe de Deus, Ele não é empobrecido, é nossa miséria eterna, mas Ele mesmo não perde nada. Ele não precisa de nós para ser feliz na comunhão infinita que Ele tem na Trindade, mas Ele magnifica a sua misericórdia, que nós estamos falando no início do culto, nos dando livre acesso através do seu Filho aos mais indignos. A glória da graça dele, que é o que a sua sabedoria infinita diz que mostra mais a sua glória finalmente, é ser misericordioso para os piores. Então, apesar do nosso pecado,
A única realidade que pode nos satisfazer completamente para sempre é Ele mesmo, que satisfaz o Filho e o Espírito. É Ele mesmo, o Filho, que satisfaz o Pai e o Espírito. E então não havia graça maior que mostraria a glória da sua graça do que Ele fazer miseráveis poderem se aproximar também. Então a Bíblia diz no Salmo 16:11: na tua presença, e é isso que a Trindade desfruta eternamente, a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Então essa é a vontade de Deus para você, mesmo agora, nesse instante que eu estou pregando, que você se aproxime de Deus. Nem todos aqui necessariamente estão nessa condição. Como eu disse, não tem nada a ver com a aproximação física, não é? Com um lugar, um ponto geográfico. Então, qual o propósito do culto? Que você se aproxime de Deus. Se na hora do louvor você não se aproximou de Deus, então não teve nenhum propósito, não foi uma bênção. Se na hora desse sermão você não está se aproximando de Deus, então não vai ser bom para você. Não importa quão cheio de verdade ele esteja. Então é que você falará como o salmista no Salmo 42:2: a minha alma tem sede de Deus. Ela quer se aproximar, ela quer beber dessa fonte. É o que minha alma mais quer. Minha alma está seca, minha alma está numa terra sem nada para ela, não tem nada que satisfaça ela anseia por Deus. Então ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele diz: quando irei e aparecerei na sua presença, ou seja, diante dele, quando eu vou me aproximar? Então responda a essa pergunta dessa forma, não é? Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Eu vou me aproximar, e enquanto eu estou pregando, você deve estar se aproximando e se aproximando, e suas afeições devem estar sendo moldadas por essa proximidade, e você deve estar orando: Pai, eu venho, Pai, eu venho, eu me aproximo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, porque Ele é um sumo sacerdote. Oh Deus, pela fé verdadeira que Tu operaste em meu coração, eu vou com ousadia ao trono da graça. Eu encontro graça para todo momento apropriado, graça na aflição, graça naquilo que levaria as pessoas à ansiedade, ao desespero. Eu encontro graça na vida, encontro graça na morte, porque eu estou próximo, eu estou me aproximando. Pai, eu venho a Ti. O Salmo 43:4 diz: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Não vou lá simplesmente porque isso é o certo, porque a doutrina diz isso, porque eu irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus meu, seja meu cântico de alegria, ao som da harpa, da guitarra, do violão. Só é verdade, só sacia a alma, não é sedenta, se eu fui ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Então, mas nós devemos voltar e então retomar o pensamento com isso em mente. Então eu estava tentando mostrar a você a relevância de Romanos 10:2 para essa passagem aqui em Hebreus. Existe um zelo que não é de acordo com o conhecimento, e não é verdade que alguém pode ser salvo porque ele tem um zelo, ele acredita em Cristo. Está tudo errado no que ele acredita, mas ele acredita em Cristo, ele é zeloso, então ele está salvo. Mentira! Paulo diz: eu oro por eles, porque eles têm um zelo, eu dou testemunho de que é um zelo por Deus neles, mas não é de acordo com o conhecimento. Então eu oro para que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos. Um zelo sem conhecimento não salva. Esse zelo é fundamental. Não é porque ele está dizendo que os judeus, ou pessoas naquelas igrejas que estavam se distanciando dessas verdades, tinha um zelo, mas sem conhecimento, estava tudo bem apesar disso, por causa do zelo. Não, o zelo não faz nada, mas nós podemos passar por uma parte, e eu acho que é o que acontece, é que um conhecimento sem zelo também está bom. Não, conhecimento sem zelo você está perdido. Então, fundamentalmente é isso é um zelo
para se aproximar de Deus. Declarar o que Jesus fez, o que Ele é, como sumo sacerdote, como novo vivo caminho. Se eu não me aproximo de Deus, tudo isso, crer nisso, saber explicar isso, passar na prova a respeito disso, não diz nada ao meu respeito. O autor de Hebreus está dizendo: se aproxime, se isso é verdade, se você conhece isso, se aproxime, mas se aproxime crendo que Ele é galardoador daqueles que se aproximam. Ele não falou que daria paz, Ele não falou que seria a tua força na aflição, que estaria contigo na vida e na morte, que seria uma alegria indizível no seu coração. Então, Ele não orou para que você tivesse nele, para que nele você tivesse sua alegria. Então, isso é verdade, você tem que se aproximar crendo que Ele faz isso mesmo, Ele é galardoador, Ele faz isso. Então, para estar bem com Deus, para poder nós que estávamos longe chegarmos perto, essas verdades é para isso, para desfrutarmos de um relacionamento profundo com Ele. Em outras palavras, o ponto principal desse texto é que nós devemos ter zelo pela proximidade de Deus. Deve arder os nossos corações e ter esse anseio profundo de estarmos cada vez mais próximos, e não sermos simplesmente mais conhecedores e admirarmos a profundidade dos puritanos, porque eles não eram assim. Então, que temos zelos para nos aproximar e nunca nos aproximarmos de forma indiferente, de participarmos de um culto onde fica evidente que nós somos mornos, o nosso coração é morno para com Deus, e a única coisa que Deus sente a respeito disso, alguém que não tem zelo pela essa proximidade, é que ele sente ânsias de vômito para isso. Então, mesmo quando nos sentirmos entorpecidos e sem vida, sem afeições queimando, o que nós devemos orar não é encontrar uma desculpa em nossa biologia, em o que alguém disse sobre a alma, sobre a psicologia humana. Não devemos encontrar, devemos então, se percebemos isso em nós, devemos: ó Deus, estou entorpecido e sem vida, e só uma esperança para mim, a proximidade de Ti. Então eu venho com o coração partido, com o coração contrito. Eu sei que é pecado ser morno para contigo, é pecado não estar fervendo de afeições. Tenha piedade de mim e toque-me com essa chama. Acenda as chamas novamente em mim. Dê-me vida em sua presença. Abra os meus olhos para ver tua glória. Ó Deus, me faça viver novamente, sentir a vida pulsar em mim de novo. Em vez de simplesmente encontrar desculpa, você vê, se Deus falou aquilo. Então assim, nós não podemos cantar só com o coração morno, cantarmos como cantamos agora há pouco: basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Depois inventar 1000 desculpas porque a gente não vence, porque a gente é fraco, que a gente está sempre desanimado, que a gente está sempre se arrastando. Você não cantou que bastava Ele te tocar, que sua alma vencia? Então não encontre desculpas para isso não acontecer. Então Ele não me tocou. Ou seja, o autor de Hebreus está falando sobre um zelo pela proximidade de Deus. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Estudamos as doutrinas, não para sabermos, mas para ser incendiado em nós um zelo pela proximidade de Deus. Um zelo com conhecimento. Em vez, o oposto daquele zelo sem conhecimento, que mostra que o homem está perdido, um conhecimento sem zelo também. Então nós queremos zelo com conhecimento. Agora, se isso é verdade, veja como o texto ilustra Romanos 10:2, que o zelo sem conhecimento é inútil e leva à destruição. Então Paulo está orando para que eles sejam salvos. Então tudo nesse texto de Hebreus 10:19-22 tem como objetivo fazer você se aproximar, fazer aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento de grande aflição se aproximarem de Deus.
O culto de hoje só tem esse propósito. E se aproximar, como eu disse, não há nenhuma distância geográfica, espacial, não é vir aqui na frente, não é fazer algo assim, é a aproximação do coração, através do verdadeiro conhecimento de Deus. Então você poderia dizer que tudo que está escrito na Bíblia, todas as grandes doutrinas, é para você se aproximar de Deus. E porque você quer ter um conhecimento de acordo com Deus, porque isso produz verdadeiro zelo no coração, um verdadeiro zelo para se aproximar. Então, nunca seja dito de nós que esse povo tenta zelosamente se aproximar de Deus, mas a sua vida não é conforme o conhecimento de Deus, e nem diga o oposto. As doutrinas da graça, elas não têm valor se a verdade não me encheu de Deus, não me aproxima de Deus. E esses versos estão repletos de conhecimento de como se aproximar de Deus. Todas as coisas que Paulo ensina é sobre como nos aproximarmos de Deus. Ou seja, cada um desses ensinamentos são como brasas em torno dessa exortação: se aproxime de Deus. Você vê que essa é a única ordem. Ele falou um monte de coisas que falam sobre várias doutrinas do que Cristo faz, do que Deus é, e para nos manter quentes, sinceros. E ele também são brasas que nos mantêm em uma paixão de uma vida reta, uma vida que honre Deus, porque eu estou próximo. É para isso que serve o conhecimento, e só para isso. Qualquer outro tipo de uso que o conhecimento tenha é totalmente sem valor, e é para a vida, é para o calor, é para o zelo, e é para a firmeza, é para a convicção. É eu não fazer uma afirmação do que Deus disse para depois desafirmar isso usando alguma retórica do humanismo secular para explicar porque meu coração é frio, porque ele não tem aquelas coisas que o Deus galardoador dá. Minha paz vos dou, para que a minha alegria esteja em vós. Enfim, é para manter o coração ardendo de verdadeiro zelo. Lucas 24:32 diz: nossos corações não ardiam dentro de nós enquanto ele falava. Ele está falando disso. Ele não estava sentindo algo realmente no coração, não é? Nós não estávamos próximos da glória de Deus, não sentimos o brilho, o calor, enquanto ele nos abria as Escrituras, enquanto ele encheu nossos corações com as brasas do conhecimento. Nós não incendiamos, nós não estávamos aquecidos, não havia zelo em nós naquele conhecimento. Não temos tempo para olhar cada um dessas brasas que o autor de Hebreus foi empilhando, porque ele é meio pródigo nisso, e cada uma delas está grávida de muitas verdades profundas. A minha esperança é que você veja a importância de pegar cada brasa, ou seja, cada verdade no qual os puritanos foram campeões em alturas imensas, pegar cada brasa da verdade na palavra de Deus e colocar no coração, e o coração incendiar, colocar elas em torno do nosso coração se aquecer, e dos propósitos de sua vida incendiados para você se aproximar de Deus, você acordar de manhã, você ir dormir de noite, e tudo que você quer é se aproximar de Deus, porque a menor distância você sente que tua alma tem sede do Deus vivo, e tu anseia por Ele. Então você anseia por se aproximar, e tudo do Evangelho, cada uma dessas coisas complexas que o livro de Hebreus tão profundo ensina, só tem um propósito: se aproximar. Vocês estão com medo aí, estão sendo perseguidos e mortos, então a receita para esse medo aí é se aproximar. Vocês estão cambaleantes porque os seus bens foram todos levados embora e vocês estão sob ameaça, então o segredo para isso é se aproximar. Então primeiro observe a palavra portanto, no início do versículo 19. Portanto, aproximemo-nos de Deus, nos acheguemos a Deus. Isso, quando fala portanto, é óbvio, manda nossas mentes para o que ele falou anteriormente. O versículo 15 diz: Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Portanto,
Ele realmente nos aperfeiçoou para sempre em Cristo Jesus. Ele diz: então, portanto, aproximemo-nos dele, cheguemo-nos a ele. Se isso é verdade, em Cristo, você que está sendo edificado pelo Espírito dia após dia, você está agora já diante de Deus, aperfeiçoado na justiça de Cristo. Eu sou justificado, então se aproxime. Essa coisa de eu estou justificado e sou morno, meu coração, Deus é uma coisa longe nos meus pensamentos, uma coisa muito volátil, não é? Uma coisa muito intermitente. Não é verdade. Portanto, por causa dessa verdade, aproxime-se de Deus. Deixe seu zelo por se aproximar de Deus ser de acordo com a verdade, porque ter um zelo para se aproximar dele sem acordo com a verdade faz você ficar tão distante quanto o homem que não tem nenhum interesse por Deus. Ou seja, faz daqueles judeus parentes de Paulo como os gentios eram, perdidos. Depois o autor de Hebreus cita a promessa da nova aliança, que está em Jeremias 31, 33, 34. No versículo 17 ele diz assim: não me lembrarei mais dos seus atos iníquos. É a promessa da nova aliança. Portanto, ele diz: se Deus não se lembra mais, Deus não se lembra mais dos meus pecados. E então ele diz: portanto, se aproxime dele. Porque foi para isso que ele não lembra mais dos seus pecados. Não era para você falar, graças a não tem mais pecado sobre mim, nem condenação. Não, ele fez isso para se aproximar. Você está se aproximando? Portanto, aproxime-se. Você está se afastando por causa do pecado do seu passado. O pecado afasta. Ele afastou o pecado de você, então você se aproxima. É assim. Ele está dizendo: nunca os lembrarei. É óbvio, quando Deus está dizendo eu nunca vou lembrar do seu pecado, Ele lembra de tudo, Ele sabe tudo, Ele está vendo você cometer aquele pecado agora, porque toda a tua vida está diante dele. Quando Deus diz que não se lembra, Ele está dizendo: eu não me lembro mais contra você, eu não me lembro mais com ira sobre você, eu não me lembro mais com o meu zelo pela minha santidade que você corrompeu com o seu pecado, ardendo contra você. Eu sei de tudo que você fez, eu estou vendo tudo que você fez na sua vida que era pecado, mas eu não lembro mais como algo que desperta minha ira contra você. Portanto, o autor está dizendo: se isso é verdade, Ele não se lembra mais dos nossos pecados assim, então nos aproximemo-nos com ousadia, cheguemos-nos nos santos dos santos. Portanto, esse portanto no verso 19, aponta para todas essas brasas de conhecimento e verdade embaladas por trás daquele zelo de se aproximar de Deus. E sem isso, você vai participar desse culto frio, e você vai ler a sua Bíblia em casa frio, e suas orações serão frias, e você não se aproximou de Deus. E todo o conhecimento que você possa ter de Deus, por mais profundo que seja, você conhece tanto sobre atributos de Deus quanto o puritano Stephen Charnock, que escreveu uma obra sobre os atributos de Deus. Mas ele estava perto de Deus, e você está longe, teu coração está frio. Portanto, você pode decorar todas aquelas milhares de páginas que ele escreveu sobre os atributos de Deus, e daí? Não é isso que fez Stephen Charnock o puritano que ele foi. Então, no versículo 19, a exortação principal é: se aproxime. É a única exortação. E ele é precedido por duas outras cláusulas que começam desde, ou já que é verdade, portanto, aproxime-se. Já que é verdade que o sangue de Jesus faz isso, então aproxime-se. Já que é verdade que Ele justificou os que estão sendo, então aproxime-se. Assim, a ordem para se aproximar está sendo tão densamente quanto possível, que parece, cercada com brasas da verdade. A verdade são brasas que aquecem o coração, que incendeiam o zelo. Então a primeira causa, desde, no versículo 19 e 20 diz: visto que temos confiança
para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, você tem confiança para entrar? Você acha que o sangue de Jesus te dá confiança pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou através do véu, isto é, da sua carne? Já que isso é verdade, já que Ele realmente através da sua carne abriu o véu, então aproxime-se, porque se não crê nisso, não tem nenhum propósito. Então você pode conhecer sobre esse texto tanto quanto o puritano mais profundo ao falar sobre ele. Isso não está fazendo nada em você. Você está entrando em um lugar santo quando você se aproxima de Deus. Isso é uma verdade. Portanto, não venha descuidadamente para um culto. Não abra descuidadamente sua Bíblia. Não vá levianamente cantando palavras, basta que me toques, para minha alma cansada vencer. Quando tua alma cansada só perde. Quando você não conhece nenhuma vitória, e você tem muitas desculpas para essas derrotas sem fim. Você diz, a graça me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não está se aperfeiçoando nada. Quando você é fraco, então você é a própria fraqueza. Você não pode dizer, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Na aflição eu sou forte. Você não pode. Na hora do culto, há um zelo por se aproximar de Deus. Essa é a razão pela qual você está aqui. Então, isso é culto. Mas se não é, se você é frio, se você é desinteressado, se quando a palavra de Deus está sendo pregada, você conhece a verdade, está conseguindo entender, mas seu coração está longe, seu pensamento está longe, você já está pensando no almoço, você perde o culto. E outro dia, Cláudio estava falando para mim assim, o pessoal está querendo fazer um culto, uma reunião na quinta-feira para estudar um pouco mais a Bíblia, o pessoal queria fazer um culto no domingo, o pessoal mais jovem para fazer um culto, outro culto. E eu falei para ela assim, eles estão no domingo de manhã? Eles estão no domingo à noite? Na hora da mensagem eles estão sedentos, atentos? Não, muitos não. Então por que quer mais um culto? Qual vai ser o propósito? Qual é o sentido? Eu vou dizer qual é o sentido quando a gente quer mais reuniões, mais cultos, mas nos cultos nossos corações estão frios, nós estamos distraídos, nós vamos 3 vezes ao banheiro, nós bebemos água, conversamos com alguém ao nosso lado, tem que toda hora um diácono falar para não ficar do lado de fora. Eu vou dizer por que as pessoas querem mais cultos, porque elas querem mais interação social, evento social, se socializar. Mas não é isso que a igreja faz, queridos. A igreja não faz coisas para as pessoas poderem se divertir juntas, ficarem juntas, enquanto elas mais um culto, estão aproveitando o culto, estão bebendo o sorver de Deus nos sermões. Para que quer mais uma coisa? Não tem muito interesse no culto de domingo à noite. Então por que é outro culto? Por que é uma outra reunião? Porque é encontro social. Não está se aproximando de Deus. Não é um anseio por estar ainda mais para não. Eu estou aproveitando tudo, mas eu tenho um anseio tão grande. Não é. Então não faz sentido. A nossa vida, a vida do cristão, não é um culto sem fim. É um aproximar-se sem fim. E os cultos fazem isso corporativamente. E isso é a realidade quando eu estou abrindo minha Bíblia na minha casa. Aqui está outra verdade: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, foi derramado por você para que seus pecados sejam perdoados e a santidade de Deus não te consuma. Para quê? Para mim não ficar eternamente no inferno? Não. Para que a santidade dele não me consuma, o sangue foi derramado. Para quê? Para eu me aproximar. Agora eu posso me aproximar. Eu posso me aproximar do sol sem ser queimado, sem ser consumido pelo seu brilho. Aqui está outra verdade: o caminho para Deus é um novo e vivo caminho. Jesus é um novo e vivo caminho. Para quê? Para me olhar para o caminho, para me achar um caminho bonito, para me estudar o caminho, para me falar sobre o caminho. Para que serve um caminho? Para me chegar a algum lugar. Então ele diz, ele é o novo e vivo caminho. Então se aproxime, ande, entre no caminho, vá, porque esse caminho só leva a um lugar, ao Pai.
Não estamos nesse caminho para ir para aquele lugar onde não vamos ter nenhuma aflição na terra, onde nossos problemas do casamento vão ser resolvidos. Não, nós estamos nesse caminho com um propósito. Aproxime-se de Deus. Não é um caminho da velha aliança, com animais mortos, com aqueles caminhos, na verdade, não podíamos me aproximar de Deus, era só apontando para o novo e vivo caminho. É um caminho vivo, com o sacrifício desse grande sumo sacerdote. E ele está vivo, ele intercede por você, visto que isso é verdade. O autor de Hebreus diz: então se aproxime. Você está se aproximando? Na verdade, diz no versículo 21, esta é a segunda cláusula: desde que isso é verdade, você está dizendo que é verdade, você tem esse conhecimento, ele é um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, ele diz. Ou seja, ele abriu caminho para você pelo derramamento desse sangue, porque ele é um sacerdote que mata algum animal, ele é um sumo sacerdote que ele mesmo se entregou, e ele mesmo está vivo, e esse sumo sacerdote, ele mesmo rasgou o véu através do seu corpo, e ele está vivo, e ele te cobre com sua justiça, e ele intercede por você diante de Deus. Então se aproxime, então chegue perto. Como isso é verdade, aproxime-se de acordo com esse conhecimento. Aproxime-se, ele diz, com um coração sincero. Depois vem a própria ordem no versículo 22, aproximemo-nos de Deus, cheguemo-nos, pois. Mas ele ainda não terminou de colocar as brasas da verdade. Você vê, tudo que ele está falando é só por um propósito, só há um mandamento: aproxime-se. Ele diz para fazê-lo com um coração sincero e em plena certeza de fé. Esse é o zelo que ele deseja, que você tenha um coração sincero, portanto zeloso, e que esse coração tenha plena certeza. Não é um coração que diz: não, a graça me basta, mas a graça não basta. Não tem certeza, não há convicção, não há plena certeza no que Jesus disse, que ele seria para nós. Esse é o zelo que desejamos ao nos aproximarmos de Deus, que a gente vá com plena certeza de fé. Se eu não fui assim, então eu não me aproximo. Ou como diz o versículo 19, venhamos com ousadia, ou com confiança. Você vê, não em nós, mas por causa desse sumo sacerdote, por causa desse novo vivo caminho. Mas o meu coração vacila, ele começa a esfriar, e você treme de incerteza, de uma sensação de total inadequação. Então ele inclui esta última verdade no final do verso 22, seu coração está limpo da má consciência. E seu batismo foi um sinal disso. Ter nossos corações limpos da má consciência, nosso corpo lavado com a água pura. Ou seja, o sangue de Cristo cobre tão completamente o nosso pecado e remove nossa culpa, que a consciência pode descansar em paz. Então nós nos aproximamos, não porque não tenhamos pecado, e não porque a consciência às vezes não nos acuse, ela acusa, mas porque quando isso acontece, nós pela fé falamos com a nossa consciência: eu sei que pequei. Isso me entristece, é a coisa que mais me entristece. Eu odeio o meu pecado, e meu coração, quando fala isso, é sincero. Eu me aproximo com um coração sincero, mas consciência, eu tenho um Salvador, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue inestimável por mim, para me lavar dos pecados, para me aproximar de Deus. Não vou deixar que a consciência seja, em vez de ser o que deve ser, me afaste. Portanto, fique em silêncio, ó consciência, com essa coisa de que eu não devo em tudo estar incendiado, me aproximando de Deus. Esteja em paz em Jesus, consciência. E porque isso é verdade, o autor de Hebreus diz: se aproxime. Esse é um zelo pela proximidade de Deus, que está de acordo com a verdade. Sem isso eu estou perdido, porque seria o oposto daquele zelo sem conhecimento. E para encerrar, o exemplo de um puritano, já que eu disse que essa é a grande diferença. Não adianta termos um avivamento nas últimas décadas das grandes verdades que Deus usou os reformadores e logo depois os puritanos.
Eu mencionei anteriormente que os antigos puritanos chamavam essa aproximação, esse aproxime-se do autor de Hebreus, ele chamava isso de comunhão. Tu vê que não é só, eu estou em comunhão com Jesus, sou frio, mas eu estou em comunhão. Não é isso que eles chamavam de comunhão. Nós precisamos aprender com eles. Os puritanos diferem muito dos evangélicos que realmente conhecem o evangelho e que até compram livros e estudam o que os puritanos pregaram, etc. Difere, porque para eles a comunhão com Deus era algo grandioso. Para os evangélicos hoje é uma coisa comparativamente pequena, não é? Essa pessoa é fria, mas se ela foi justificada, está vendo? A comunhão é algo pequeno. Eles estão dizendo sem importância. Isso não define nada. A justificação pela fé, ou seja, eu me tornar justo, era só para me aproximar de Deus. Mas aí eu digo que existe uma justificação que não me aproxima de Deus, que me deixa mesmo na distância, tão longe de Deus quanto o planeta mais distante está do Sol, que é uma bola de gelo. E os puritanos estavam preocupados com a comunhão com Deus de uma forma que nós não estamos. A medida da nossa despreocupação é o pouco que nós falamos sobre isso, e como nós encontramos desculpas para a nossa frieza, e como pegamos até desculpas que vêm lá do humanismo secular para explicar por que eu sou assim, porque há uma evidência de que eu não estou próximo, não estou chegando com ousadia, não estou realmente acreditando com plena certeza de fé e com um coração sincero de que Ele dá aquilo que Ele disse que daria. Quando os cristãos se reúnem, eles mesmo, você vê as grandes perguntas para mim a respeito do Evangelho, e você vê quando os cristãos estão conversando, e estou falando de cristãos que têm um verdadeiro conhecimento, porque a gente já viu que zelo sem conhecimento está todo perdido. Mas os que têm conhecimento, mesmo assim, quando se reúnem, eles conversam, mesmo quando o assunto é espiritual, eles conversam sobre o seu trabalho cristão, sobre o seu ministério, e eles conversam sobre interesses cristãos, e eles fazem perguntas sobre conhecimento cristão, e eles falam sobre o estado da igreja, a igreja está num estado terrível, e eles falam sobre os problemas da teologia, então tem debates, eles querem saber sobre uma doutrina tal, sobre aquela doutrina tal, mas raramente eles conversam sobre a sua experiência de comunhão com Deus. O maior dos puritanos foi John Owen. Há um consenso a respeito disso. O maior, o homem mais cheio de conhecimento entre os gigantes puritanos. E a experiência de comunhão com Deus de John Owen é um grande exemplo para nós. Ele não é só o maior dos puritanos, e portanto esse conhecimento imenso. Deus providenciou para que John Owen e os sofredores puritanos, da sua época, vivessem mais perto de Deus e buscassem comunhão com Deus mais sinceramente do que nós. Então o que difere eles de nós, mesmo tendo um resgate de tudo que Deus ensinou através deles, logo depois dos reformadores, é que eles tinham esse anseio. Tudo que eles faziam era sobre se aproximar de Deus, ser incendiado. Escrevendo uma carta durante sua doença, em 1674, John Owen escreveu a um amigo assim: Cristo é o nosso melhor amigo, e em breve Ele vai ser nosso único amigo. Rogo a Deus de todo o coração para que eu possa estar cansado de tudo mais, exceto de conversar, ter comunhão e estar próximo dEle. Você vê sobre o que ele está falando? Está falando sobre proximidade, comunhão, desfrute de Cristo. E Deus usou a doença, e Deus usou, e eles tiveram tantas, naquela época tão difícil, e todas as perseguições, e prisão, e morte, e todas as dificuldades que ele usou na vida de John Owen, usou para levá-lo à comunhão com Deus, e não para longe dela, e não para ser um homem com conhecimento incrível e um coração frio. Havia zelo
com conhecimento. Como a gente viu que o zelo sem conhecimento está perdido, você nunca vai ver em John Owen, o maior dos puritanos, um conhecimento gigantesco sem zelo. John Owen, ele era muito intencional em relação à comunhão com Deus. Não está falando sobre comunhão com Deus intencionalmente. Tipo, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor. Tem gente que pede tudo a Deus, mas ele diz: e a buscarei. Porque é óbvio que o meu coração não está sendo sincero quando eu peço algo a Deus, senão eu não busco aquilo. Deus, me dá conhecimento da tua palavra. Eu não leio a Bíblia, eu não medito. Deus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. Aí eu saio, esqueço de Deus, só vou lembrar dele de novo na hora que eu for dormir. Como é que eu posso ter santificado o nome dele durante o dia? Eu não pensei nada do que eu ouvi falar na televisão, na internet, a interação com amigos, a interação no trabalho. Eu não estava pensando em Deus mais, eu desliguei. Eu estava dizendo que o nome de Deus devia ser santificado em cada coisa que eu faço, mas eu nem penso em Deus quando faço as coisas. Então ele disse, John Owen, eu falei aqui, as pessoas às vezes querem, um culto a mais, para quê? Para me ter mais interação com amigos. Isso é socializar. As pessoas lá fora estão fazendo isso. Não precisa. Isso não é um culto. Isso não é um ajuntamento cristão. As pessoas podem fazer isso sem o evangelho. Mas John Owen diz assim, numa carta também: a amizade é a mais mantida. Ela é mais mantida por meio de visitas contínuas. Ou seja, uma amizade que você é mantida é quando você está sempre com aquele amigo. Se você vê só uma vez a cada quanto tempo, porque não é uma amizade. E ele diz: e essas visitas são verdadeira amizade quanto mais gratuitas e menos ocasionadas elas são por necessidade. Ou seja, o que ele está dizendo, em outras palavras, em meio a todos os trabalhos, eu podia dizer assim, acadêmicos de John Owen, que são enormes, e políticos e eclesiásticos, ele diz: eu faço visitas constantes, diárias, várias vezes por dia a Deus. Porque a verdadeira amizade, ela é mantida por visitas, por encontros, e é mais profunda e verdadeira amizade quando esses encontros não são causados por causa da necessidade, mas porque você quer estar com um amigo. E na década de 1640 ele foi capelão de Cromwell, numa época terrível da Inglaterra. Então ele está ali no centro, houve guerra civil, houve todos aqueles problemas. Em 1651 ele era vice-chanceler da maior faculdade de Oxford. Em 52 ele recebeu o cargo adicional de vice-reitor da universidade lá, e havia então 1000 coisas para serem feitas, além de todo o trabalho teológico que ele escrevia e todo o envolvimento com o que estava acontecendo na Inglaterra. E ele reorganizou a universidade com um sucesso notável. Então, em 1660, ele passou a ser o grande líder dos independentes, que depois foi chamado congregacionais, até sua morte, em 1683. Então, apesar de todas essas coisas enchendo a vida de John Owen, ele só tinha 24 horas como nós, ele é grandemente conhecido por seu extenso trabalho de escrever teologia, além de outros assuntos, mas de teologia, e isso abrange todos os assuntos eclesiásticos, doutrinários, práticos. É por isso que ele é considerado um gigante entre os puritanos. Então ele é caracterizado pela ser a mente mais profunda a respeito disso, e consequentemente ter autoridade no que ele fala, por ser profundamente bíblico. E há um grande teólogo logo depois de John Owen, também um gigante, que diz: olha, você sente que quando você chega no fim de um tópico ou um tema bíblico que John Owen escreveu, você sente que ele esgotou o assunto.
você sente que ele chegou no lugar mais alto possível. Então, o primeiro livro dele, por exemplo, é publicado em 1642, o último é depois da sua morte, em 1683. Então você tem volumes, há uma obra de 16 volumes enormes de John Owen, e ele escreveu uma carta durante uma doença, em 1674, a um amigo. Ele disse, como eu mencionei antes, e isso marca muito ele: Cristo é nosso melhor amigo, e em breve ele será nosso único amigo. Em breve eu vou caminhar os últimos passos neste mundo só com esse amigo. E eu rogo a Deus de todo o coração para que eu possa estar cansado de tudo mais, e na hora que eu estiver só com Ele, não estar pensando naquilo, tudo virá um cansaço perto desse amigo com o qual eu quero estar, exceto me cansar de tudo mais, exceto de ter comunhão com Ele. E Deus usou então a doença, todas essas pressões da vida dele, para levá-lo a um zelo maior. Mas, como eu disse, ele era intencional ao dizer que a amizade é mantida por visitas constantes, mas visitas que não são por causa de uma necessidade. Às vezes a gente ora por necessidades, a gente precisa fazer isso, mas você vê, se isso é o que mais me aproxima de Deus, é quando eu mais quero me aproximar, é quando eu tenho algum problema. Ele diz, isso não é amizade. Então, foi ver seu glorioso amigo e contemplar a sua grandeza que fez de John Owen quem ele era. Você vê, comunhão. O último livro que ele escreveu, ele estava terminando quando morreu, foi lançado depois da sua morte, e chamava-se o quê? Meditações sobre a glória de Cristo. É parar e se encher de cada aspecto da beleza de Cristo, é isso. E nesse livro ele diz assim: a revelação de Cristo merece o mais severo dos nossos pensamentos. Durante o dia, o nosso pensamento mais profundo não é sobre a geopolítica e as guerras do mundo e os problemas da vida, os problemas daqui, os problemas da sociedade, os meus problemas. A revelação de Cristo, meditação sobre a glória de Cristo. Então ele está dizendo, olha, a revelação de Cristo merece os nossos pensamentos mais severos, a melhor das nossas meditações e a máxima da nossa diligência. Que melhor preparação pode haver para nosso futuro desfrute de Cristo eternamente na glória do que uma constante contemplação prévia daquela glória na revelação que foi feita no Evangelho. Então a contemplação que John Owen tem em mente é composta pelo menos de duas coisas, muito mais, mas duas coisas. Por um lado, ao que ele chamou de seus pensamentos mais severos, mais profundos. Quando eu quero usar minha mente ao máximo, eu quero estar usando ela pensando em Cristo. E as melhores meditações. Em outro lugar, meditações assíduas, é o que ele está dizendo. E por outro lado, ele diz, junto com oração incansável. Aquelas visitas que não são por necessidade, ou seja, a oração na mente dele, não é quando eu preciso de alguma coisa. E os dois são ilustrados em seu trabalho sobre o livro de Hebreus, que é o texto onde eu estava lendo. É uma das maiores realizações, é esse comentário em 7 volumes sobre Hebreus. E quando ele terminou essa obra magnífica, perto do fim da sua vida, ele diz, agora meu trabalho está concluído. Quando ele terminou esses 7 volumes sobre Hebreus, e ele diz, é hora de morrer, acabei. Como ele fez isso? Nós temos um vislumbre pelo prefácio dessa obra. Ele diz, devo agora dizer que, depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação assídua tem sido o meu único recurso, e de longe o meio mais útil de luz e assistência. Através destes meus pensamentos foram libertados, através dessa comunhão contínua, né? Todos os meus pensamentos foram libertados de todos os amaranhados da vida. E agora que eu termino, é hora de morrer. E assim John Owen aproximou-se de Deus através da oração, da meditação assídua, e ele encontrou luz e liberdade nas maiores aflições.
Ele estava totalmente ligado, e ele que ensinou sobre esse livro mais do que ninguém, mais profundamente do que ninguém, de que tudo que está sendo falado aqui é para dizer, então aproxime-se, é verdade isso, aproxime-se. Dessa forma ele tinha um zelo de aproximação, que está de acordo com o conhecimento. Não é que John Owen é o gigante dentre os puritanos, mas era um cara frio, mas era um cara que a verdade não produzia nele. Não, você vê que as duas coisas estão juntas. Ele era um gigante do zelo, porque ele era um gigante do conhecimento, e tudo que ele conheceu era para ele se aproximar de Deus. Quando ele sentiu, vou morrer, olha, eu quero escrever sobre a meditação a respeito de Cristo. Esse é o tipo de zelo que nós desejamos. É isso que, apesar de todo o conhecimento que esse avivamento dessas verdades da reforma e dos puritanos trouxe, ainda não trouxe. Ainda é uma grande diferença entre quando você olha para os puritanos e sobre as pessoas que debatem que os puritanos escreveram. Esse é o doce conhecimento pessoal que mantém o zelo sob controle e faz arder cada vez mais, com mais intensidade, e com esse conhecimento e zelo nós nos aproximamos diariamente. Nós sabemos cada coisa de Cristo, então vem, portanto, aproxime-se de Deus. E em 23 de agosto de 1683, um dia antes de John Owen morrer, ele ditou uma carta final para seu amigo Charles Fleetwood. E parte da carta, porque tudo que o puritano escreve é grande, né? Mas um pequeno trechinho da carta, ele diz assim: eu estou indo para ele, a quem a minha alma tem amado todo esse tempo. Não é bom ver alguém morrendo assim? Isso é um dia antes dele morrer. Eu estou indo para o meu amado. Não há amargura aqui, queridos. John Owen está muito doente, está sofrendo muito, numa época que não tinha remédios. Ele podia estar reclamando de alguma coisa, ou então ele podia estar com medo. Ele podia dizer que esse era o seu temperamento, a sua biologia, que ele não sabia lidar com isso, que ele estava tão ansioso, desesperado. Mas ele está dizendo: eu estou indo para ele, a quem a minha alma tem amado. Você vê, esse gigante do conhecimento era o gigante do zelo, ou melhor, que me amou com amor eterno, que é todo o fundamento de toda a minha consolação. Queridos, quão próximo, quão zeloso, quão incendiado é o amor dele, tão grande quanto o seu conhecimento. E ele diz: essa passagem, a minha morte, é muito cansativa e sofrida, através de fortes dores de vários tipos, que são acompanhadas de uma febre que não cede. Eu estou deixando o navio da igreja em meio a uma grande tempestade, mas está tudo bem. Enquanto o grande piloto está nele, a perda que a igreja vai ter com esse pobre remador como eu será totalmente desprezível, porque a igreja está nas mãos do meu bem amado. Eu posso ir para ele, eu posso ir em paz. A igreja não precisa de John Owen, precisa de Cristo. Não é maravilhoso alguém escrever isso um dia antes da sua morte, sentindo muitas dores e uma febre que não cede? Então, apesar de ser um dos maiores nomes da história da igreja nesse mundo, você vê, ele estava tão próximo, minha alma está indo para aquele a quem minha alma ama. Como todos devemos entender que depois de vivermos totalmente para Deus aqui, devemos partir em paz, sabendo que a igreja não está sendo edificada por nós, mas por Deus, e que na verdade tudo que nós fizemos e conhecemos era só para nos aproximarmos, e nessa aproximação final não há nenhuma razão para eu não estar desfrutando daquilo que eu já estava desfrutando: gozo, paz, alegria, descanso, todas as coisas que esse conhecimento cheio de zelo, ou seja, ardente, cheio de paixão por Cristo produz. E ele diz: nós somos apenas pobres remadores. O capitão é que está pilotando o barco, eu estou aqui remando, outro remador vai entrar no meu lugar. O que é um remador? Não é algo tão difícil assim, pegar os remos. A questão toda é a habilidade lá do capitão de levar o navio da igreja até o porto final, e ele vai ficar no barco, e ele edifica, e ele garante a entrada de cada santo
que se deleita nele no deleite final e eterno. Cada homem regenerado que compõe a sua igreja, e a igreja está segura porque ele é poderoso para nos impedir de tropeçar e cair, e ele é poderoso para nos apresentar diante do seu Pai em glória. Nós somos apenas remadores. Talvez não sejamos nunca um remador como John Owen foi, né? Os impulsos do remo dele ainda estão impulsionando a igreja, mas ainda assim, se você é um filho de Deus, você é um remador. Ninguém está num cruzeiro no navio da igreja, queridos. E remem enquanto esse é o tempo determinado para fazermos isso. Reme com paixão, com deleite, descansando em Deus. Aproxime-se. Cada coisa que você aprender na Bíblia, pense: isso aqui é para me aproximar de Deus. Não é para me livrar daquela coisa lá, talvez Ele não me livre. Não é para tirar o espinho, talvez Ele não tire. Não é para consertar e fazer meu marido maravilhoso, minha esposa maravilhosa, talvez Ele não faça. Mas não importa, eu estou aqui com a palavra de Deus, meu coração está ardendo, e eu estou me aproximando de Deus. E remem, então, enquanto é o tempo determinado para nós, porque logo vai acabar, e depois Ele vai nos receber em glória. Estou indo para aquele que meu coração tem amado. Então, apesar das fortes dores de todo tipo e da febre que não cede, está tudo bem, porque o coração zeloso que desfrutava Cristo era exatamente no mesmo nível do conhecimento de John Owen. É isso que Deus quer de nós, é esse tipo de conhecimento, é o conhecimento que nos aproxima cada vez mais de Deus. Nossas vidas são incendiadas por essa paixão, por essas afeições, e isso faz nós vermos que nada pode nos separar desse amor, porque esse amor nos pegou, nos abraçou e vai nos levar para casa. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha
te salvar. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz.